Olá, eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de apresentar hoje um podcast para a ABIMBio, Associação Brasileira da Indústria de Bioinsumos, que é uma coisa extremamente importante num país agrícola como o Brasil e que precisa muito de fertilização do solo, de trabalhar o solo, trabalhar as plantas, e nós, brasileiros, temos a capacidade de fazer isso biologicamente. Eu tenho o prazer de receber aqui Arthur Soares, que é um dos dirigentes da ABIMBio e que vai contar para a gente como é que esse setor está funcionando e como é que o Brasil acabou sendo pioneiro na questão dos bioinsumos, e nós estamos partindo para um universo de adubação, para um universo de proteção das nossas plantas, toda de forma natural. Arthur, muito bem-vindo à sua ABIMBio. Conte para a gente como é que está essa questão no Brasil e o que o brasileiro pode esperar da indústria brasileira de bioinsumos. Bom, primeiro, obrigado, Humberto, pelo convite, né? Poder estar participando desse bate-papo aí. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho do que a gente faz, né? Do que é o nosso dia a dia. Bom, primeiro, né? A ABIMBio, ela é uma associação de indústrias nacionais, indústrias brasileiras, né? Que desenvolvem aí tecnologias microbiológicas focadas aí para o agro, né, ou para a agricultura. E que hoje é, dentro do agro, um dos segmentos que mais cresce, né, que é o bio, né, o bioinsumo. A gente já vem há aproximadamente aí 15 a 20 anos com esse movimento. As indústrias foram começando lá atrás, com pouco recurso. Eu sempre comento, né, empresários aí, ou empreendedores, na verdade, né, corajosos, com pouco recurso, mas sim com uma ideia e com um ideal, né, de fazer algo diferente, fazer algo que fosse menos agressivo e que trouxesse, sim, cada vez mais benefícios para o produtor rural e para a população em geral que se alimenta, né, do que é produzido aí na lavoura. E aí começou então esse movimento no Brasil, e hoje o Brasil, sem dúvida nenhuma, é referência, né, tanto em indústria quanto em tecnologia. As maiores indústrias de bioinsumo, de microbiológicos, elas ficam aqui no país, né, com equipamentos de alta tecnologia, equipamentos muitas vezes desenhados, né, ou criados pelos próprios engenheiros dessas indústrias, porque pelo fato de ser um segmento muito novo, muitas vezes você não tem, né, o equipamento necessário para fazer um bioprocesso de cada vez mais qualidade, para entregar um produto final de cada vez mais qualidade. Então, tem muito equipamento, por exemplo, nas indústrias que eu trabalho, que são equipamentos aí que são desenhados e a gente mantém como segredo industrial, né? Pelo fato de serem projetos internos. E o desenvolvimento, né, de produtos, de tecnologias, eu atuo, além de atuar na ABIMBio como diretor técnico regulatório, eu estou também como diretor de pesquisa e desenvolvimento de um grupo de empresas. A gente vem cada vez mais buscando aí soluções, né? Cada vez mais soluções tecnológicas, né? Para que venha, para a gente poder agregar ou facilitar o dia a dia do produtor rural. Sejam soluções essas a nível de controle de pragas e doenças, ou inoculantes ou biofertilizantes, né? Relacionados à nutrição da planta, ou também relacionado a estímulos hormonais e assim por diante. Então, o Brasil é referência. Eu costumo dizer, o bio nacional, ele é um diamante bruto, né? E nós, como profissionais e também o governo, sem dúvida alguma, tem que olhar para esse diamante e ajudar cada vez mais a lapidá-lo, porque somos referência nisso no mundo, sem dúvida alguma. Uma pergunta que me faz curioso. No teu entendimento de doutor em agronomia e que está dentro dessa indústria, com o tempo nós vamos substituir os químicos com a biologia?
Isso já está acontecendo aos poucos, né? Alguns segmentos a gente já vem substituindo, já vem trocando 100% o uso do químico, né? Que é o caso, por exemplo, dos bionematicidas. A gente vem crescendo muito nas linhas dos biofungicidas também, para tratamento de semente. Eu acredito que já só não substituindo porque é uma questão cultural, mas tecnologia para isso já se tem, tá? Existe um crescimento do uso de fungicidas foliares e bioinseticidas, sem dúvida alguma, o crescimento é enorme. Vou dar um exemplo. Há 2 safras atrás, ou a safra, não a última de soja, a anterior, a gente teve um surto muito grande de mosca branca, né? E se não fosse o biológico, para ajudar no controle, o químico sozinho ele não ia dar conta. E da mesma forma, nessa última safra, faltaram aí algumas moléculas, alguns fungicidas protetores, que são assim chamados, no país, e quem veio substituir foi o biológico. Então, foi um ano que a gente conseguiu introduzir muito essa tecnologia no campo, e o resultado ficou claro que o bio pode sim substituir, por exemplo, o uso de protetores hoje para controle de doenças foliares. Então, é questão de tempo, respondendo a sua pergunta. Alguns segmentos já aconteceram, né? Que é o bionematicida, por exemplo. Mas eu creio que no tempo outros segmentos aí irão sim substituir ou aumentar cada vez mais o percentual de uso pelo produtor. Uma outra coisa importante e que eu já ouvi você falando fora desse programa e que eu acho que é importante que a gente trate. A tecnologia foi desenvolvida nos últimos 20 anos, só que a regulamentação não acompanhou a tecnologia. Como é que a ABIMBio foi criada, me parece que inclusive pela necessidade de tentar mostrar para os parlamentares, que é quem precisa fazer a legislação, que ela não acompanha a tecnologia. E, claro, ministérios, o próprio governo precisa pensar nisso. Como é que está essa questão? Humberto, na verdade isso é comum, né? Normalmente a lei não acompanha a tecnologia, não só no nosso setor, no nosso segmento, mas é um fato, né? A gente tem evoluído muito com novos bioinsumos aí, novos inoculantes, principalmente, biofertilizantes, né? Ou até bioestimulantes. E a regra ainda ela é uma regra lá de 2011, né? Onde a gente tem um modelo que se olhava, por exemplo, para fixação biológica de nitrogênio, que é um modelo consolidado no país, principalmente na cultura da soja, aí, mas hoje já existem outros inoculantes que disponibilizam outros elementos para a planta, né? E a gente ainda não tem uma legislação atualizada, mas como a gente tem muito contato, né, com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura está muito aberto, né, e olhando muito para o biológico, inclusive, assim, as portas lá sempre estão abertas. A tendência é que essa legislação ela venha a ser atualizada, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Inclusive, poucos dias atrás, a gente foi até votado uma PL que ainda tem que ser discutida a questão regulatória, né, a regulagem dela, vamos dizer assim, mas isso está evoluindo. Mas é normal que a ciência ela evolua muito mais rapidamente do que a legislação, né? Existe um marco regulatório geral dos bioinsumos, que é a Lei 15.070, se não me falha a memória. O que precisa mudar nessa lei? Na verdade, assim, não é nem mudar na lei, né? A gente tem que colocar algumas regras, na verdade, para que cada vez mais a gente tenha qualidade no produto, certo? Mas eu acho que o ponto principal é a gente dar cada vez mais agilidade nos processos. Então, assim, a indústria, como ela evolui muito rapidamente com tecnologia, não só a indústria sozinha, mas em parcerias aí com instituições públicas, né, ou até por outras instituições privadas de pesquisa, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de dar mais agilidade no processo, um processo para registrar um produto, né, ajustar uma regra para que essa regra venha a dar a cobertura necessária para que essa tecnologia possa chegar legalmente, né, ou seja, registrada até a mão do produtor rural.
Eu fiquei curioso também com outra coisa nas nossas últimas conversas, Arthur. A gente se preocupa muito nos últimos anos, e me parece que toda a pressão internacional sobre o nosso país é sobre a Amazônia, é sobre a proteção do carbono. E, na verdade, vocês têm soluções para isso, mas também tem uma solução que protege o nosso próprio solo, que vem perdendo nutrientes, e as safras vão se transformando, e às vezes vocês já têm solução para isso? Isso é um avanço? Isso vai acontecer? As soluções estão aí, estão prontas, na verdade, né, tanto a associação de uso de bioinsumos com plantas de cobertura, né, que vem aumentando bastante no dia a dia aí pelo produtor rural, a utilização dá um resultado excelente. Tem a questão do crédito de carbono também, do carbono que a gente consegue mobilizar. O que falta, na verdade, é a gente conseguir certificar isso, certo? E certificando isso virar uma moeda para o próprio produtor. Acho que não adianta também o produtor fazer todo um trabalho, muitas vezes um esforço, né, para alcançar e ter uma agricultura mais sustentável. Ele tem que ter um resultado financeiro com isso. Claro. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente tem que buscar fazer, valorar esse trabalho que vem sendo feito. É lógico, o produtor que faz um manejo focado em uso de utilização de tecnologia microbiológica, associado, por exemplo, à planta de cobertura, ele vai colher mais, ele vai ganhar mais, né? Mas a gente quantificando e certificando, né, esse carbono, por exemplo, e isso virando moeda, ele vai ganhar muito mais. E é importante para nós, para o país, que o produtor rural ganhe cada vez mais, para que ele possa cada vez mais investir, produzir mais, e a gente se tornar cada vez mais referência, né, em agricultura, como a gente já é, né? Uma outra pergunta. Vocês que estão lá na ponta e que estão conversando com o comprador, como é que está o interesse das pessoas pelo bioinsumo? Não, isso é crescente, né? Todo ano aumenta, as pesquisas de mercado, elas vêm mostrando que o produtor cada vez mais vem aderindo à tecnologia. O importante é sempre as empresas, né, buscarem desenvolverem profissionais na ponta lá de qualidade, que é aquele que vai estar em contato com o produtor, que levem uma informação, que seja uma informação, primeiro, adequada em relação ao seu produto, mas também que traga algo a mais, né, que venha somar com o dia a dia do produtor. O produtor, ele quer comprar, ele quer usar, ele quer produzir, ele quer investir. Isso é um fato, né? Só que ele quer o quê? Qualidade, mas ele também precisa de informação. Então, qual que é o desafio hoje da indústria, do meu ponto de vista? Tecnologia se tem, né? O que a gente precisa é tecnificar cada vez mais o nosso profissional, né, na linha de bioinsumos, e que essa informação chegue de maneira adequada, né, para que o produtor rural venha poder usar a tecnologia da melhor maneira possível, obter os melhores resultados. Sem dúvida alguma, ele vai querer no ano seguinte conhecer mais tecnologia, e no outro ano mais tecnologia, e com isso o biológico só vai aumentar no nosso país, né, a utilização do bio, né? Uma coisa que eu percebo é que a indústria usa muita tecnologia. Vocês lá no Paraná, por exemplo, tem um centro de pesquisas. A Embrapa faz pesquisas, quer dizer, nós trabalhamos muito com pesquisa. Mas eu tenho lido nos jornais que tem muito produtor que acha que pode produzir o próprio bioinsumo. Isso é possível ou é preciso muita pesquisa e muita ciência para se aplicar e funcionar? Produzir bioinsumo, né, de qualidade não é para amador, né? A gente tem profissionais aí com mais de 20 anos de experiência trabalhando na indústria. A gente tem um P&D muito bem estruturado, que O que inclusive é P&D? pesquisa e desenvolvimento, né? Isso. Só para o leigo, só para o leigo. Pesquisa e desenvolvimento e a inovação, né? Muito bem estruturada, para cada vez mais a gente conseguir desenvolver produtos melhores, mais eficientes, né, com uma durabilidade maior, né, com uma capacidade de
de mistura de tanque cada vez mais adequada para que venha aquele micro-organismo sobreviver pelo tempo necessário, né, para que o produtor possa sim ter o resultado. O processo de multiplicação de micro-organismo, ele é complicado, inclusive ele pode se tornar até arriscado, se você fizer o processo de maneira incorreta, você pode estar produzindo ou multiplicando micro-organismos que possam ser nocivos, fazer mal tanto para a tua planta, para a tua lavoura, quanto para quem está aplicando, né, para o ser humano, ou inclusive para quem está se alimentando também, né, daquele produto ali que está sendo produzido naquele hectare. Então tem que ter muito cuidado, né? Esse marco regulatório que vem sendo discutido, né, o que virou, na verdade, lei agora, né, onde vai se poder fazer a produção na fazenda, agora chegou um momento crucial que é a discussão de vai poder fazer, ok, como fazer, né, para que a gente venha, assim, ter um risco reduzido, né, e que o produtor venha ter um mínimo de qualidade ali para conseguir ter um resultado, né, porque o que a gente quer é que o produtor faça uso de tecnologia para produzir mais, não para produzir menos ou para contaminar o solo, contaminar a ele mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, nós não somos contra, o produtor, acho que cada um pode fazer, né, o que quiser, mas desde que você não gere um risco aí ao meio ambiente, não gere um risco ao próximo, né? Então tem que ter cuidado. Eu ouvi uma história que você contou, que no centro de pesquisas vocês estão desenvolvendo uma molécula que consegue se alimentar de petróleo. A minha pergunta com relação a isso, primeiro você conta essa história para a gente, mas eu queria saber o seguinte, você diria que o bioinsumo é quase infinito para resolver esses problemas que nós temos no mundo, de medo do mundo ter um aquecimento acima do possível, de perdermos a nossa capacidade de plantar e de colher? Essa questão do petróleo são micro-organismos, né, que degradam. A gente tem uma parceria com uma empresa privada bem interessante, a gente vai ser lançada em breve, né? Ainda não vou divulgar, mas já daqui a pouco a gente vai poder divulgar, e é uma tecnologia que vai trazer muita força aí para descontaminação de áreas onde houver derramamento de óleo, né? Só de Mas óleo ou pode-se avançar para outros? a outras coisas? princípio de óleo, de Só de óleo, petróleo, tá. Mas assim, respondendo a tua pergunta em relação às soluções, eu acredito nisso, tá? Eu acredito que sim. A gente, talvez hoje, se a gente conseguiu descobrir 1% do potencial que tem na natureza, né, do que esses micro-organismos conseguem fazer, talvez eu esteja exagerando esse 1%, talvez a gente não tenha nem perto disso, tá? Então tem muito a ser estudado, muito a ser descoberto. O que a gente precisa, né, é apoio, como eu disse anteriormente, a gente tem que ter cuidado, né? O Brasil é referência, não somos referência em produzir e desenvolver molécula química, não somos referência em fertilizante, a gente tem que importar 80% aí de toda a demanda nacional, mas nós somos referência em produção e desenvolvimento de tecnologia microbiológica. E se a gente cuidar isso, o céu é o limite, tá? Então, acho que o que a gente precisa, sim, para talvez chegar a novas soluções que venham auxiliar em problemas climáticos, inclusive, né? Talvez manter áreas produzindo com essas mudanças climáticas que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Essa questão de redução de índice de chuva em algumas regiões do país. Sim, a gente tem essa possibilidade, tem capacidade para isso, que a gente precisa de apoio e precisa de proteção. A indústria precisa ser protegida, a indústria de bioinsumo. O governo tem que proteger, porque é uma riqueza que foi criada, que foi pensada, que foi desenvolvida por brasileiros, né, por empreendedores. Aí você pegar os empresários, todos eles, né, são pessoas que saíram
muitas vezes do sítio, alguns deles, né, tem histórias aí fantásticas dentro dos associados mesmo e transformaram, né, aquele conhecimento de agricultura básica em grandes indústrias. Então tem que ter esse cuidado, a gente precisa disso. O mundo precisa disso. Como é que nós estamos na capacidade ou na oportunidade de exportar essa tecnologia? Ah, não, o Brasil, as maiores indústrias de bioinsumo, de microbiológico estão aqui, a gente já exporta, a gente já está levando produto para a Europa, produto para os Estados Unidos. Inclusive, a gente já vem há alguns anos indo para feira, participando de feiras fora do país e muitas vezes a gente acha que, vamos lá aprender alguma coisa, pelo contrário, a gente vai lá e vê que a gente está 5, 6 anos à frente. Essa semana mesmo, recebemos numa das indústrias que a gente trabalha uma comitiva da África, levando produto para lá também. Então, assim, o Brasil está muito bem posicionado, muito, muito, muito. Eu já atuo aí praticamente há 13 anos na indústria, fora todo, né, a parte acadêmica lá atrás, né? Então eu me sinto muito orgulhoso, de certa forma, e feliz de poder estar fazendo parte desse momento que a gente está vivendo, né? Construindo história aqui no país com tecnologia. A Abimbio, Associação Brasileira da Indústria de Bioinsumos, me mostra uma coisa: vocês me parece que trabalham muito coordenados, sem muita não se colocam como concorrentes. São concorrentes, é óbvio, negócios são negócios Claro, concorrenciais, claro. mas vocês têm uma união muito grande e estão trazendo e divulgando esse trabalho para o brasileiro. É mais ou menos por aí? Ah, sim, a ideia da associação, né, foi buscar empresas aí nacionais que pensavam ou pensam da mesma maneira, né? E buscar dar as mãos para defender o setor, né? A concorrência no mercado, a concorrência fica lá na hora do representante comercial, do vendedor, eles vão concorrer lá, isso é normal, né? Tanto com a empresa nacional quanto com a empresa de fora do Brasil, né? Isso é comum, isso aí é normal e é saudável, inclusive, né? Isso é bom, Claro. a concorrência é bom para o produtor, né? E para a gente também evoluir como profissional, como empresa. Mas sim, a Bimbio as empresas são muito ligadas. Nós nos ajudamos, trazemos informações, tentamos nos atualizar sempre, né? A gente sempre está aqui em Brasília aí discutindo tanto no setor legislativo quanto no executivo, né? Para que a gente venha assim defender o setor e construir aí uma história sólida, né, no país. Tem uma lenda aqui no Brasil, não sei se é lenda, mas que, por exemplo, para registrar um produto é muito difícil. Isso mudou? Melhorou muito, muito, tá? Um defensivo hoje, a gente consegue registrar ele com uma velocidade maior do que se tinha lá 5, 6 anos atrás, né? No passado era bem complicado. Hoje, o próprio governo, o Ministério da Agricultura, o IBAMA, a Anvisa, ele dá prioridade para esse tipo de registro. Então, tem melhorado, né? Tá 100%, a gente pode melhorar mais? Acho que sempre, qualquer setor, qualquer profissional, todo mundo pode melhorar mais. Mas dizer para você que não está bom, não, está bom sim, a gente tem a resposta que a gente precisa desses órgãos. A indústria química internacional cresceu muito quando começou a patentear as suas, sei lá, moléculas, seja, várias coisas. Nós temos essa facilidade de patentear no Brasil? Não, esse é um problema. Micro-organismo no Brasil a gente não consegue, né? A não ser que ele tiver alguma modificação genética, que seja feita alguma engenharia. E registra onde? Não, você entra com pedido de patente daí, né? Perfeito. Isso, se ela for modificada, mas o micro-organismo não. O que se faz é registro, às vezes, de formulação, né? Algumas empresas estão dando uma volta indo pedir patente fora do Brasil, não para o micro-organismo, às vezes para uma função que o micro-organismo tem, mas para formulação, né? Então, existem algumas possibilidades, mas esse seria um ponto que a gente poderia evoluir aqui no país e criar, assim, uma regra para que a gente não
Muitas vezes a gente vai lá, desenvolve, né, ou faz uma bioprospecção, descobre um micro-organismo, faz todo um processo de desenvolvimento, investimento, e alguém vai lá, tira aquele micro-organismo do teu produto e faz lá um produto, muitas vezes nem registrado e vende para o produtor e fala, ó, é a mesma coisa que tal empresa tem lá, eu vendo pela metade do preço, por exemplo. E não é, porque o resultado não vai ser o mesmo, mas isso acontece. A gente tem essa biopirataria, vamos dizer assim, ela acontece no meio, sim. Vocês têm um trabalho extremamente sério e eu fiquei muito curioso também, porque você estava falando que já foram para fora do país tentar ver se tinha alguma novidade. Na verdade, a novidade estava aqui no Brasil. E vocês estão começando a expandir para o exterior. O interesse internacional nessa tecnologia é muito grande. Muito grande. Já estamos em Paraguai, Argentina, Europa ainda não? Na América do Sul toda, aí a gente já atua, né? Na África, Europa começando a venda agora, porque tem um tempo de registro, mas agora 2026 já começa a distribuir produto brasileiro na Europa. Nos Estados Unidos já tem, já negociações já. Então, assim, é o tempo de registro. Interesse tem muito, Humberto. A Europa mesmo ela precisa, né? Só que lá a legislação é um pouquinho mais difícil que a nossa, que ela demora mais tempo para um defensivo, para a gente conseguir registrar, mas alguns produtos a gente já está conseguindo e tudo que a gente está conseguindo registrar rapidamente está sendo absorvido. Eu não sei se dá para a gente enumerar aqui. O que é possível fazer hoje, que a indústria já produz de bioinsumo? Você falou em defensivo, o que mais? A gente faz defensivos, né, na linha de inseticida, nematicida, biofungicida, né, inseticida que seja ele para lagarta, para sugadores, né, para percevejo, mosca branca, coleópteros também, a gente tem inseticidas, até recentemente lançamos um inseticida para controle de bicudo do algodoeiro, que é uma praga extremamente complexa de controle, né, fungicidas para controle de doenças foliares, todo segmento de controle, né, o fitossanitário a gente tem hoje. Como é que aplica isso? Do mesmo jeito que o químico? Não, igual, É inclusive, diluído em não. meio líquido? Isso, e inclusive, na maioria das vezes, misturado com algum químico no tanque ali. Acho que esse também é um ponto forte que a gente vem evoluindo com a pesquisa, né? Dá essa capacidade de compatibilidade com o químico no tanque aí, porque a gente não pode criar dificuldade para o produtor, para ele aplicar o produto. E aí vem a linha também dos inoculantes, biofertilizantes, né? Os solubilizadores de fósforo, os inoculantes para nitrogênio, né? Tecnologias que, de certa forma, por um período ficaram aí paradas na pesquisa, não evoluíram, mas agora chegando aí com muita força, novos produtos, novas tecnologias que vão auxiliar o produtor, inclusive até na redução da utilização de fertilizante nitrogenado, né? Então, hoje a gente consegue cobrir uma lavoura de A a Z, sem dúvida alguma, né? Com insumos ou defensivos microbiológicos. Para nós encerrarmos esse bate-papo a respeito de bioinsumos, eu queria te perguntar o seguinte: como é que está a capacidade de produção da indústria brasileira? Nós temos como atender uma China, por exemplo? Ah, gigante. Aqui, pelo menos assim, eu não conheço de todas as empresas aí, mas tem grandes empresas no Brasil. As que eu trabalho hoje são milhões de hectares que a gente tem capacidade de cobrir aí, de produzir, né? Seja um inoculante, seja um bioestimulante, seja um biodefensivo, à base de fungo, vírus ou bactéria. Então, tem capacidade sim, tá? O Brasil está muito bem preparado, né? Inclusive, o Brasil tem uma vantagem muito grande, né? Assim, grandes indústrias aqui posicionadas, então, pensando em geopolítica, a gente está muito bem seguro, e olhando geopolítica e bioinsumo. Por quê? A gente consegue produzir sem depender de matéria-prima externa. Então, vamos lá, que aconteça de novo uma nova pandemia, ou uma guerra, né, seja na Ásia, seja na Europa, onde for, e que a gente não consiga, por exemplo, trazer defensivos de lá ou alguma matéria-prima de lá, a gente não tem essa necessidade. O bioinsumo brasileiro ele vai conseguir, ele pode ser produzido aqui com independência e vai ter sim a tecnologia disponível para o produtor rural. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Foram anos aí que faltaram fertilizantes e defensivos, o biológico
salvou aí, ajudou a salvar muita lavoura, na verdade, porque a indústria química não conseguiu entregar, o fertilizante não chegou, se chegou, chegou muito caro, né? Então esse é um ponto muito forte. Além da capacidade de produção, a gente tem a independência, a gente não depende de matéria-prima de fora. Arthur Soares, diretor da Abimbil, da área de tecnologia e da área de conversa com os políticos. Quero receber você muito aqui em Brasília para a gente conversar a esse respeito. Muito obrigado pela gentileza de nos trazer esses esclarecimentos neste começo de conversa da Abimbil se mostrando para o mundo, se mostrando para o brasileiro. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. E Obrigado. até uma outra oportunidade.